e por algumas razões aqui que a gente traz. A primeira delas é a saída do chanceler brasileiro. Ela já era aguardada, não é uma grande surpresa. A forma como aconteceu surpreendeu, mas que ele sairia, muita gente já aguardava. Afinal, havia uma pressão política e por parte de uma ala da imprensa para que saísse o chanceler. E, de fato, isso acabou acontecendo quando ele pediu demissão, mas, ao que tudo indica, foi por instrução do próprio presidente da República. São dois outros temas que estão pipocando em relação a essas mudanças no governo. Uma delas diz respeito ao comando, né, das Forças Armadas, algumas mudanças nos ministérios, para que o presidente tenha uma maior interferência nas Forças Armadas. Isso, muita gente usa isso como se fosse uma atitude antidemocrática do presidente da República. Mas as pessoas que falam isso, elas precisam lembrar que o artigo 142 da Constituição dá ao presidente da República autoridade máxima em relação às Forças Armadas. E, ao que tudo indica, desde sempre, todo mundo sabe que as Forças Armadas estão amparadas na hierarquia e na disciplina. E se tem uma coisa que precisa ser respeitada, é a hierarquia. O próprio artigo 142 fala sobre hierarquia, disciplina e que está sob a autoridade suprema do presidente da República. Eu vou repetir, a autoridade suprema do presidente da República. Ora, se ele não tem autoridade sobre as Forças Armadas, é que o nosso país está uma zona mesmo. Porque se nas Forças Armadas, que a gente tem a sensação de disciplina e hierarquia, ainda assim o presidente não tem, vejamos, está uma zona. E o outro tema que está pipocando muito é a escolha até o nome é difícil de lembrar, que é a Flávia Arruda, né? Flávia Arruda, que também foi escolhida ao governo de Jair Bolsonaro. O sentimento de verdade não é bom, ele não é um sentimento bom. Mas eu também fico olhando aquelas pessoas que estão cobrando do presidente da República, Jair Bolsonaro, agora, falando que ele se rendeu ao Centrão. Mas muitas dessas pessoas são aquelas que exigiam do presidente da República esse tipo de comportamento. São essas que diziam, o presidente precisa dialogar, o presidente precisa ouvir, o presidente precisa receber, o presidente precisa ter essas pessoas. Ora, era isso que acontecia. Isso vale para os governos dos estados, isso também aconteceu nos estados. E agora mudam o comportamento. Quem é que está triste com isso? É aquele que votou no presidente da República e tinha um sentimento que as coisas mudariam. Essas pessoas acreditavam que o Centrão não teria interferência na política. Mas, mesmo assim, mudando o presidente da República, o Centrão ainda obtém interferência. Obtém interferência pelo óbvio, 513 deputados, dentre estes estão os integrantes do Centrão. 81 senadores, dentre estes estão os integrantes do Centrão. E todos esses chancelados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai mudar? Quem que não vai se render em relação a isso, sendo que há ainda por cima uma legião de jornalistas fazendo como urubus, buscando carniça em toda a ação do governo federal. É inevitável que isso vai acontecer. E ainda não deu certo o Brasil. Essa que é a verdade. Ainda não deu certo. A esperança é de que um dia dê certo. Talvez quando mudar o parlamento de fato, quando as escolhas pelo parlamento de fato aconteçam, e aí sim. O próprio presidente, na campanha eleitoral, disse, em 2018, ele disse que escolhas político-partidárias têm tudo para não dar certo. E é verdade, a escolha dessa ministra tem tudo para não dar certo. Tem tudo para não dar certo. Mas as razões pelas quais o presidente escolheu essa ministra, elas estão envolvidas num contexto em que todos são responsáveis, e principalmente os eleitores de Flávia Arruda, de deputados do Centrão. Flávia Arruda, para se ter uma noção, foi eleita com 119.668 votos. E se ela está no ministério é porque ela desempenha influência no parlamento. E se ela desempenha influência no parlamento é porque ela tem mandato. E se ela tem mandato, ela tem voto. E se ela tem voto, alguém votou nela. E quem votou nela? Mais de 100 mil pessoas. Então, olha o problema de tudo isso. Quem perseguiu o presidente da República conseguiu o que queria. Agora, é verdade, tem tudo para dar errado. Tem tudo para não dar certo essa escolha. Mas é um momento de refletirmos um pouco melhor nas escolhas para o parlamento. Porque ali ainda continuam tendo os problemas no nosso país. 714, fazendo um paralelo, é o exemplo de Santa Catarina. O governador Moisés foi poupado do impeachment porque tinha gente no cargo no governo. E Daniela, para se salvar no governo, ela vai ter que receber gente dentro do governo. Ou tenha
é uma situação triste e que o Brasil vive um momento difícil. E agora sim, o que está preservado no governo de Jair Bolsonaro? As pautas principais têm que estar preservadas. A economia está preservada, existem alguns pontos que estão preservados e isso tem que ser mantido. Se alguém vai articular com o Centrão, que articule, mas que as pautas importantes para o Brasil aconteçam. Isso que é necessário. O resto, vida que segue.